Qual a diferença entre doação para compra e venda de imóvel de pai para filho? O porquê digo para não aconselharem seus clientes a colocarem imóveis em nome dos filhos com reserva de usufruto. Seja muito bem-vindo, querido aluno, seja muito bem-vinda, querida aluna, a mais uma lição prática sobre o melhor ramo do direito, o ramo que mais fatura honorários, a regularização de imóveis. Eu sou o professor Marcel Rulli. Nos últimos anos, me dedico a fazer com que muitos advogados, meus queridos alunos e alunas, faturem os maiores honorários da advocacia, regularizando qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil. E uma situação muito corriqueira, principalmente em ações familiares, de divórcio, extinção de união estável, separação, é comum os pais quererem deixar, às vezes, o único imóvel já em nome dos filhos, com a reserva de usufruto de um deles, geralmente aquele que ficará com a guarda dos menores. E por que o professor sempre fala para os alunos não aconselharem isso aos clientes? Vamos começar aqui diferenciando, então, a compra e venda de pai para filho da doação. Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que a compra e venda entre ascendente e descendente está prevista no artigo 496 do Código Civil. E assim reza em relação, presta bastante atenção, tá, querido aluno, querida aluna? Assim reza o Código Civil para compra e venda. Preste atenção. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge, se o regime de bens for o da separação obrigatória. Vamos lá. O que esse artigo disse? Para um avô vender para um neto, para um pai vender para um filho, é necessário que todos os herdeiros e o cônjuge meieiro anuam, aceitem a compra e venda. Preste bastante atenção aqui, porque na compra e venda, o ascendente ele pode vender todo o seu patrimônio. Aqui não há uma reserva de cota, conforme veremos na doação. Então, na compra e venda, pode-se vender todo o patrimônio, desde que haja anuência de todos os descendentes. E aí, tem outro detalhe. Se os descendentes aqui são casados, não no regime de separação total ou separação obrigatória, além dos descendentes, os cônjuges dos descendentes também deverão prestar esta anuência na escritura pública de compra e venda de imóvel. Então, sintetizando, eu quero que você memorize isso, querido aluno, querida aluna. Na compra e venda, respondam sim, tá? Respondam sim. Na compra e venda, é possível vender todo o patrimônio? Sim, vírgula, desde que haja anuência de todos os descendentes e do cônjuge meieiro. Professor, conseguiram lavrar uma escritura pública de compra e venda, passou batido a anuência de um dos herdeiros, e agora, professor, o que os herdeiros que não anuíram podem fazer e qual o prazo? Lembra que quando eu comecei a ler o artigo 496, eu disse que é anulável. Então, se é anulável, aqui nós temos um prazo para ajuizar a ação anulatória. Como o artigo 496 não disse qual o prazo para ajuizar a ação anulatória, nós vamos aplicar o artigo 179 do Código Civil, que diz assim: quando o Código Civil trouxer que o negócio jurídico é anulável e esquecer de delimitar o prazo, será de 2 anos. Então, essa compra e venda de ascendente para descendente sem anuência dos descendentes é um ato anulável, cujo prazo prescricional é de 2 anos. Vou repetir aqui para vocês, é de 2 anos. Ok. Combinado aqui, professor, eu entendi.
que a compra e venda pode ser de todos os bens, desde que haja, isso, ouvi você falar aqui, anuência de todos os outros herdeiros. Agora, que você já sabe que a compra e venda pode vender tudo, desde que haja anuência, agora vamos falar então da doação. A doação, queridos alunos, no caso de ascendente para descendente, e as regras de doação estão em 3 importantes artigos do Código Civil. O primeiro artigo, que eu vou ler aqui para vocês, é o artigo 548 do Código Civil, que assim reza: é nula a doação de todos os bens, sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Então é nula. Diferente do anulável, presta atenção aqui nas palavras, as palavras mudam tudo. Diferente da compra e venda, que é anulável, na doação completa de bens, que faz com que o doador caia em miséria, aqui nós temos uma outra penalidade do Código Civil, que é a penalidade de ser nulo. E o nulo, nos termos do Código Civil, artigo 167, não convalesce com o decurso do tempo. Em outras palavras, o nulo é nulo daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Não tem prazo, nem prescricional, nem decadencial para o que for nulo. Então, essa primeira informação é importante. Pode doar todo o patrimônio sem reservar nada? Responda ou não. Vou perguntar, tá? Responda ou não. Pode doar todo o patrimônio sem reservar nada para si? Não, porque é nulo. Artigo 548, lembre-se disso. O segundo artigo, sobre doação, é o artigo que toca quando a doação exceder 50%. Aqui está a confusão entre compra e venda e doação, porque na compra e venda fala assim, pode vender tudo. Na compra e venda, pode vender tudo. Na doação, não se pode doar mais do que 50%. Ah, professor, saquei. Presta atenção aqui, artigo 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Se nós pegarmos o Código Civil nos testamentos, o testamento só pode compreender 50% do patrimônio do testador se ele tem herdeiros necessários. Ah, professor, agora eu saquei aqui. Então, aqui no artigo 549, professor, se ele tem já descendente, herdeiro necessário, e ele quer doar, não importa se é para filho, se é para um terceiro, ele não pode doar mais que 50%. Porque se ele doar mais que 50%, pode declarar a nulidade, não é anulabilidade, é nulidade, porque aqui nós temos a doação inoficiosa. Vou repetir para vocês. Se doar mais do que 50%, um exemplo, doou-se 54%, respondam 4%, tá? Então, ó, fez uma doação de 54% do patrimônio. O que é a parte de doação inoficiosa? 4%. O que extrapolado 50% é inoficiosa. Dá para pedir a nulidade. Não tem prazo para pedir essa nulidade. Aqui, olha só que interessante, querido aluno, querida aluna. Preste muita atenção nisso daqui. Vai fazer toda a diferença. Respondam não. Na doação, respeitando os 50%, o doador tem que pedir autorização para alguém? Não. Caramba, professor, então, por exemplo, se um pai quer doar metade do seu patrimônio para um único filho, ele pode fazer isso? Pode. Nossa, mas sem autorização dos outros filhos? Exatamente. Na doação, não precisa de autorização, mas tem o limite dos 50%. Na compra e venda,
não tem limite dos 50%, mas precisa do consentimento. Nossa, é muito divertido isso. Sim, querido aluno, querida aluna, regularizar imóveis é algo maravilhoso quando a gente entende esses detalhes. Porque o cliente chega no escritório e fala, eu quero doar. Aí você fala, tudo bem, só pode ser 50%. E você não pode cair na miséria por causa dessa doação. Como que eu não caio na miséria? Pelo menos reserva o usufruto para você. Geralmente essa é a solução, né? Reserva o usufruto, porque aí ou você aluga o imóvel, vai ter uma renda, ou pelo menos você continua tendo onde morar. Aí o cliente, que legal, vou fazer a doação para os filhos, é muito romântico isso, até porque eu e a mãe dos filhos, ou eu e o pai dos filhos não estamos mais juntos, e a gente acha muito bom deixar no nome dos filhos, e aí a gente faz a reserva de usufruto. Olha como é lindo nos livros, né? Na mentalidade da pessoa. Mas se soubesse o trabalho que isso vai dar e os custos, talvez repensariam. E por quê? Deixa o professor explicar aqui. Tudo que é de pai e mãe, quando pai e mãe forem para o céu, né, quando falecerem, naturalmente os filhos herdarão. Então, estando no nome dos pais, mesmo que eles vão se separar, é óbvio que esse patrimônio vai para os filhos quando os pais falecerem. Ordem natural das coisas. Tudo bem aqui. Por que o senhor, professor Marcel Rulli, não aconselha, então, indicar isso aos clientes, principalmente quem trabalha com direito de família? Divórcio, separação, extinção de união estável. Pelo seguinte, queridos alunos. Primeiro, para doar para os filhos, terá que ser feita uma escritura de doação, custo. Recolhimento de TCMD, custo. Depois, registrar o usufruto, custo. Pronto, está no nome dos filhos. Olha que bonito. Com usufruto para um dos cônjuges ou um dos cônjuges, não tem importância. Vamos pensar que passado um tempo, a gente não sabe o futuro, um dos próprios filhos, que ficou como proprietário, ou um dos próprios pais que fez a doação, precise de um dinheiro para fazer uma cirurgia e pensa, vou vender a casa. Primeiro ponto aqui, que a média de tempo de demora de venda de um imóvel sem perder dinheiro, sem ter pressa para vender o imóvel, é de 6 meses a 9 meses. Média de prazo para vender imóvel, pelo valor que vale. Tá? Ou seja, imóvel por si só já não possui liquidez, possui segurança o investimento, mas não liquidez. Não é uma coisa que você vende rápido. Se quiser vender rápido, o imóvel vai perder muito dinheiro. Tá? Então, essa é a primeira coisa que tem em mente. Imóvel por si só não é algo que se vende rápido. Agora, um imóvel que esteja em nome de filho, menor de idade, só pode ser vendido, olha só pode ser vendido com autorização judicial. E, presta atenção, além da autorização, já vou ler o artigo para vocês, como o imóvel está gravado com usufruto, esse usufrutuário, seja o pai, a mãe, seja o ambos, terá que lavrar uma outra escritura pública de renúncia do usufruto. Então, um custo, renúncia do usufruto, uma escritura de renúncia, o registro da escritura de renúncia, 2 custos, mais a ação judicial pedindo para para alienar o bem. O artigo 1691 do Código Civil assim diz: não podem os pais alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. Queridos, presta atenção aqui. Você já viu processo rápido? Imagina um alvará, por mais rápido que seja, são 3, 4 meses para poder alienar, mais os 6 a 8 meses, que é um prazo médio para vender um imóvel. Já imaginaram a dor de cabeça? Então, em razão dos custos de gravar o imóvel com usufruto e depois de levantar esse usufruto, é que o professor sugere que vocês expliquem isso para os seus clientes. Quando romanticamente pensarem que deixar imóvel já em nome dos filhos, mesmo eles estando em vida, seja uma solução,
pode ser um grande problema se precisar vender este imóvel. É isso daí? Espero que essa lição prática seja muito útil na sua advocacia e que você verdadeiramente regularize qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil, se sinta seguro a isso e fature os maiores honorários da advocacia. Advogado comum sofre muito, porque tem muita concorrência. Advogado especialista e sendo um advogado extraordinário na regularização de imóveis, tem uma vida, vamos dizer assim, de muito trabalho, mas bem mais fácil e com muito dinheiro no bolso. Um grande abraço, fique com Deus, com licença.